eu queria nesses 2 ou 3 domingos conversar com vocês algumas coisas relacionadas à preparação do que no dia 31 de outubro, gente, a gente vai estar celebrando mais uma vez o dia da Reforma Protestante. Para muitas escolas hoje, e para a grande mídia, virou dia da festa das bruxas, né? O tal do Halloween, né? E a gente queria conversar um pouquinho sobre isso no dia 31. Então a gente vai falar sobre isso no próximo domingo e no domingo 31. E hoje eu queria dar uma prévia com vocês de alguns trechos principalmente do Novo Testamento, que envolvem o que a gente chama de, vamos dizer assim, de embates políticos de Jesus. Por quê? No dia 31, quando a gente estiver conversando sobre a Reforma Protestante, a gente vai ver que a Reforma Protestante, ela não foi simplesmente uma discussão teológico-religiosa. A Reforma Protestante, ela serviu para muitas outras coisas na história. E do que a gente viu da Reforma Protestante até os nossos dias, hoje, tem muita coisa no bolo, tem muita coisa envolvida. Só que hoje eu queria conversar com vocês, fazer alguns pontos e contrapontos com relação a alguns embates políticos que estavam presentes no Novo Testamento. E dentro do possível eu queria construir com vocês ou desconstruir com vocês algumas coisas que normalmente a gente aprendeu, né? Por isso a gente vai para a Bíblia. Eu preciso que você esteja com a Bíblia aberta e a gente vai caminhando devagarzinho, certo? Vamos orar, agradecer ao Senhor porque estamos todos e todas aqui. Obrigado, Pai querido, colocamos em Tuas mãos as nossas vidas e louvamos o Teu nome. Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor nos oriente, nos encaminhe, nos dirija e nos ajude, Senhor, a compreendermos a Tua palavra de uma maneira mais lúcida, mas também prazerosa, como se fosse um pão fresco, quentinho, fofinho e cheiroso saindo do forno. Pai, no nome de Jesus nós Te agradecemos e assim nós oramos. Amém e amém. Gente, abra comigo. E aí, me interrompam, aí, principalmente o pessoal que está no presencial, o pessoal do Google Meet, que vocês estão quase presenciais também, pode me interromper quando vocês precisarem, tá bom? Hoje eu vou seguir alguns trechos, mas a ideia é fazer ponto e contraponto, tá bom? E aí é um negócio bem vai e volta. Primeira coisa que eu queria que você abrisse comigo é no Evangelho segundo Lucas, lá no começo, no capítulo 2, eu quero que você acompanhe comigo o trecho que está a partir do verso 1. Diz que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, deu-se quando Quirino era governador da Síria. Todos iam se alistar, cada um à sua própria cidade,
José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pois bem, primeira pergunta que eu faço para vocês: vocês acham, gente, mesmo que essa coisa de evangelho ou religião, vamos colocar dessa maneira, não tem nada a ver com política ou com a vida aqui, do agora, com as nossas coisas materiais? Vocês acham que essa fala, ela se concretiza na Bíblia? Ela está certa? Ela casa, gente? Do jeito que não é nada. Desde sempre, desde que morre, desde Gênesis. É muito complicado a gente usar essa fala nos dias de hoje. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas algumas denominações dizem assim: crente não se mete com política, ou igreja não se mete com as coisas do mundo terreno. E aí nós temos algumas denominações que a gente conhece, que realmente eles não se envolvem com eleições, não se envolvem com vida comunitária, não se envolvem com nada. No entanto, essa fala, ela acaba dando margem para algumas outras coisas, entre elas a absoluta, vamos dizer assim, indiferença para com a coisa pública, comunitária. Exato. Aliena totalmente. Isso. Tem uns que andam até o pescoço, até onde não devia. Mas o outro lado, os dois extremos são prejudiciais. São muito preocupantes. A Léa está comentando aqui que a alienação, ele acaba sendo realmente um subproduto disso. A pessoa que não quer nem saber, não está nem aí, tanto faz como tanto fez. Enquanto que ao outro passo tem gente, tem mãe também, que se envolve até o último fio de cabelo. Enfim, a gente quer pontuar essas coisas com vocês. Por que eu estou abrindo esse primeiro texto? Vejam que aí, no texto, há citação expressa de governantes daquele tempo e daquele lugar. Olha o texto. O decreto de quem era? Do imperador. E quem era o governador daquela província naquele momento? Quirino. Ou seja, havia sim vamos dizer assim, uma conexão do povo com o seu lugar, com o seu governo, vamos dizer assim, uma conexão política. Sim. E aí, olhando isso, a gente para raciocinar da seguinte maneira: a profecia dizia que o Messias deveria nascer em Belém. Era segundo a profecia, não me recordo se de Joel ou de Isaías, não me recordo, não, Malaquias, não me lembro. E vamos dizer assim, essa coisa aqui que acontece faz com que a família de José tenha que ir até a sua cidade natal para lá se recensear. Ou seja, algo acontece no mundo político, físico, digamos assim, que força aquela família a ir a um determinado lugar para cumprir uma profecia. Então aqui começa uma grande, vamos dizer assim, um fio para que a gente comece a desconstruir algumas coisas. Eu não posso ignorar os acontecimentos, os fatos políticos concretos do dia a dia, porque eles podem interferir na missão. Nesse caso aqui, se não tivesse havido o tal do recenseamento naquele tempo, naquele momento, sobre aqueles, eu não sei
qual seria a outra solução utilizada? Profecia iria se cumprir. Exato. Percebe? Então, a gente precisa entender essa coisa dessa maneira. Não que tudo se resume única e exclusivamente ao político, à questão administrativa. Mas essas coisas, elas de alguma maneira, elas se entrelaçam. E eu quero trazer um outro trecho para você, que está no Evangelho de Mateus, também no início, no capítulo 2. Abra comigo, Mateus 2. No versículo 1, Mateus 2, versículo 1. O texto diz, Mateus 2, 1: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Isso é uma profecia que está em Miqueias. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, perguntou com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e imenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidas em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disseram: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Profecia essa que está em Oséias, segundo a nota de rodapé. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes se enfureceu grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Vendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes,
temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Interessante, quando você estava lendo isso, me veio uma coisa que eu nunca pensei ler, por isso que a gente se lê isso na ótica do Natal, mas Jesus foi um refugiado. Você é 10, puxa vida, você já mata o negócio. A Léa já matou aqui, eu não vou nem dizer que é sem graça, porque ela abriu parte do que eu ia tirar da caixinha de Pandora, mas gente, dentre as coisas, a Léa está dizendo aqui, gente, que Jesus desde o início ele não deixou de ser um refugiado, mas a gente vai falar sobre isso já. Vejam no texto que havia uma expectativa do nascimento de um grande rei naquelas terras, naquele tempo. A história conta, gente, que a Palestina do primeiro século, ela estava efervescendo vamos dizer assim, de Messias. Eles estavam numa expectativa, e havia inclusive algumas profecias dizendo que o Messias apareceria naquele momento. E aí é muito interessante, eu vou ver se eu consigo, para o pessoal que está aqui, eu mando pelo grupo do WhatsApp depois, tá bom? Mas eu vou mandar um link muito interessante de um vídeo de um teólogo, de um pastor de outra denominação, mas ele é um arqueólogo também, um historiador, muito interessante, que fala especificamente sobre esse momento. Eu vou mandar o link para vocês assistirem, para vocês entenderem como isso estava efervescendo naquele momento. Esse pessoal que olha para o céu, porque veja no capítulo 2 de Mateus, o texto diz, no verso 2, que eles viram a estrela. E aqui, gente, eu peço licença a vocês para que a gente desconstrua algumas coisas. E aí, muito cuidado com o que eu vou dizer agora, para que a gente entenda com clareza, tá bom? O judeu olhava para as estrelas. Olha, se você pegar a normativa contida em Deuteronômio, a normativa diz que não poderiam os judeus consultarem necromantes, pessoal que consulta mortos, não podia. Os agoureiros, os feiticeiros, etc. Porém, havia algumas formas, eu não vou dizer de adivinhação, mas algumas formas de leitura da natureza, que eles entendiam, inclusive por alguns comentaristas rabínicos. Rambam é um caso deles, que a leitura de sinais da natureza era uma permissão de Deus para que o povo se antecipasse ao que poderia acontecer. Isso é mais ou menos, conforme aquelas palavras de Jesus no sermão profético. Aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, mas quando você vê os sinais, tal, e ele no Sermão do Monte ele fala de vários sinais, sabeis que o dia está próximo. Ou seja, o judeu ele entendia que poderiam ser observados os sinais da natureza, e os astros eram um desses sinais, de modo que, pense comigo, gente, os magos vieram de onde? Oriente. E ele foi procurar o rei Herodes, que estava naquele momento na cadeira, governando aquela região, a Judéia. Se eles não acreditassem nisso, eles, os judeus, através da figura do seu rei, se eles não acreditassem nisso, eles iam dar ouvidos
meia dúzia de louco que me aparece do Oriente dizendo que vieram de lá porque viram a estrela e vieram adorar o rei? Obviamente que não. Ou seja, se eles ouvem a profecia e falam para os magói aqui, para os sábios, os entendidos aqui, vai procurar o tal Messias aí, o tal menino, que a gente fica aqui na expectativa para ver qual é, né? Para depois a gente ver onde é que está, para dar aquela limada, aquela ceifada básica, colocar o menino dentro do pneu, como diria o pessoal lá das milícias carioca, né? E aí, gente, o caso, segundo o texto, versículo 3, não foi só o rei que se alarma, toda Jerusalém se alarma. Por quê? Isso era um fato político. Não podia ter outro rei, além daquele que era o rei acolhido por Roma. Porque se houvesse outro rei no lugar daquele que foi posto por Roma, no caso aqui do Herodes, aquele povo teria um problema. E por conta de toda a efervescência política do tempo, eles estavam numa grande expectativa. Vai vir Messias, está vindo Messias, o tempo é agora. E vem o pessoal lá de não sei aonde, vê os sinais nos céus. E aqui, gente, não sou astrólogo, não mexo com horóscopo, já vou dizendo isso, por favor. Mas a constelação que eles olharam para aquele tempo era a constelação de Áries, que era a constelação do Carneiro. Constelação essa que, quando se olhava para as estrelas e havia o que acontecia ali para eles, na época deles, eram sinais dos céus, do firmamento, daquilo que iria acontecer com aquela determinada região. Eles olham naquela região e olha, gente, isso é muito interessante. Há um registro dizendo que próximo do ano 6º, antes da nossa era, 6 a.C., houve um importante sinal naquele céu, naqueles dias. Houve um alinhamento entre planetas e uma estrela, que no caso foi Júpiter, que a Bíblia chama de a brilhante estrela da manhã. Ela acontece naquele céu, naquele tempo. Alguns estudiosos acham que essa estrela de Natal, na verdade não foi um sinal astronômico, um cometa, mas possivelmente tenha sido um sinal astrológico, nesse sentido, eles viram no mapa do céu aquilo. E aí esse pessoal vem, enxerga essas coisas, Jerusalém fica empolvorosa, porque é um fato político. Se esse Messias está chegando mesmo e nasceu agora, nós temos um problema. Há possivelmente talvez uma sublevação aí, que a nossa inteligência lá, o pessoal da informações não pegou, os nossos sábios não pegaram, ninguém pegou, e está vindo um negócio aí pelos bastidores, pelas periferias aí. Um levante está acontecendo e a gente não está vendo. Nós, com a nossa visão, nós enxergamos tudo isso de forma religiosa e espiritual. Normalmente a gente não enxerga de forma política, vamos dizer assim, administrativa, não vemos. Geopolítica, obrigado. Nós não enxergamos dessa maneira, porque a nossa visão normalmente fica somente dentro da nossa caixa, nas nossas caixinhas, eu vou colocar assim entre aspas, tá? Nas nossas caixinhas espirituais. Mas não é a mesma Bíblia que o salmista diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela contém, o mundo e todos que nele habitam? Ora, se o Senhor é a terra, então todas as coisas que acontecem na terra, a gente pode dizer que tem a mão, ou a permissão, ou
a permissão para fazer ou a permissão para não fazer do Senhor, inclusive nesses casos que envolvem as grandes questões geopolíticas. E aqui nós estamos lidando com uma delas. Quando eles vão e encontram um menino, o texto fala de três tipos de ofertas valiosíssimas. E aí eu te pergunto, e aí eu falei, já me adiantou, se essa família precisava sair dali, ainda que José fosse, como diz o texto por baixo ali, é o tecton, né? O pessoal fala, o carpinteiro, o marceneiro. Na verdade, a palavra grega por baixo, que é o tecton, indica alguém que mexe com construção de uma maneira geral. Então ele podia ser pedreiro, carpinteiro, armador, enfim, tudo que envolve, do alicerce ao telhado, toma a chave na tua mão. Esse era José. Era um cara que possivelmente não tinha falta de trabalho, mas também não era rico. Era um trabalhador. Como é que esse camarada ia financiar uma viagem longa, difícil, penosa, da Palestina até o Egito, para fugir desse governante que ia matar o seu filho? Não tem dinheiro. Mas o Senhor não é o Senhor da história? O que ele providencia? Alguém de algum lugar distante que venha, faça, cumpra tudo isso, vá enquanto é criança, toma um presentinho. O que você vai fazer com ouro, incenso e mirra, meu velho? Eu não sei, mas estamos entregando para você em adoração ao menino. E possivelmente com essa oferta. Em Salmo melhor juízo não fala as quantidades. Não. Inclusive, gente, quando a gente estiver no Natal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse trecho, tá bom, gente? No Natal a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A Bíblia, o nosso texto bíblico aqui não fala que eram 3 reis magos. Não fala nem que eram reis. Falam apenas os magói, que eram os sábios, os entendidos por baixo do texto. Magói, entendido, sábio. Fala de Oriente, Marcos. Tem uma posição geográfica de onde seria? Existem 2 possibilidades. Uma seria a Babilônia, atual Iraque. Uma seria essa. A outra seria um pouquinho mais distante, que aí já ia mais para dentro da Ásia, mas nada menos que 1000 e burdoada de quilômetros. Os caras estavam longe, gente. Estavam longe. Tanto que, veja aqui no trecho, no versículo 16, olha, é de quanto tempo? 2 anos. Ou seja, esses magói, eles iniciam desde o momento em que viram a história. Importante para que a gente compreenda quais decisões, em que nível, em que profundidade essas pessoas tomaram essas decisões. Porque essas decisões, elas têm implicações não somente espirituais, nesse negócio aqui, provavelmente periferia, gente pobre, veio lá o poder do império ali e arrancou a criança da mão da família e deu fim nela. Ponto. E dali para frente foi-se na poeira da história.